Hoje, domingo, dia 28 de setembro, a gente teve uma prova de fogo que eu amei, especialmente por causa do Nizam. Sério, gente, o Nizam, ele perdeu a prova de graça. De graça. Ele deu 1000 pontos de graça. De graça para Ioná. Aí depois ele voltou e ficou chorando porque ele perdeu a prova. E aí, né, ele ontem à noite falou, grupo, não me dá a bolinha não, pra não cair na baia, porque tem mais chances de ir pra roça, sei lá o quê, que a gente tem que traçar uma estratégia aqui, uma estratégia ali. Deu tudo errado. Nizam foi o primeiro a tirar a bolinha lá no sorteio. Não, no sorteio não foi ele o primeiro, mas quem chamou ele foi o primeiro que tirou a bolinha valendo. Se eu não me engano, ele tirou a bolinha verde. E aí ele foi pra lá, na hora de fazer o negócio lá de empurrar o disquinho, que era tipo um jogo de bocha. Na hora que ele empurra o disco, ele vai ali se achando maioral, empurra, perde a pontuação e ainda dá 1000 pontos pra Ioná. Aí ele que deu a vitória para Ioná. E aí ele voltou chorando lá para a sede e dizendo, eu perdi para mim mesmo. Perdeu para você mesmo? Você é besta, né, Nizam? Você foi besta. Foi isso que você foi. Você quis provar que você era melhor do que a Ioná. Aí no final, quem se deu mal foi você. Você subestimou a Ioná e no final, ó, você que se deu mal. A Ioná não, a Ioná se deu bem, viu? A Ioná, ninguém acreditava que a Ioná ia conseguir, ninguém acreditava que a Ioná ia se superar, pois ela não foi lá e se superou. Ioná ganhou a prova. Ioná ganhou a prova de fogo e agora ela tem 2 poderes na mão. O poder escolhido pelo público foi justamente o poder de transferir votos para um peão menos votado. Que eu falei que era o melhor dos poderes, né? Que bom que o público tá escolhendo poderes melhores. Queria que fosse assim no BBB, juro pra vocês, queria que fosse assim no BBB. Mas vamos lá comentar aí algumas coisas do dia, relembrar algumas coisas da madrugada. Dudu, hein? Dudu, gente. Dudu ali fazendo o jogo, montando estratégia, fazendo tudo pra acontecer. E no final das contas, não sei se ele tá conseguindo fazer acontecer o jogo do jeito que ele queria, ou pelo menos ele tá fazendo com que as pessoas acreditem nisso. Vocês já vão entender, tá? Aonde eu quero chegar. Porque ele tava ali, de uma certa forma, querendo que a Tamires pegasse uma urtiga e colocasse na cama. Só que a Tamires disse, eu não. Vai você, que você tem um chapéu. Se eu fizer isso, vão votar em mim, eu já sou alvo. Vai ser muito esperto, Dudu. Mas ao mesmo tempo é muito folgado, né? Muito folgado. Ele quer passar a responsabilidade pro outro. Mas enfim, vamos lá conversar, vamos lá relembrar algumas coisas do que aconteceu ontem. E eu vou puxar justamente, gente, esse momento da Ioná, essa situação onde a Ioná tava falando que ela ia jogar sozinha e que ela não deve fidelidade a ninguém. Ela falou isso, tá? Mas ela estava conversando com a Renata. No momento que ela falou sozinha, ela estava olhando para você. Ela estava olhando nos seus olhos, exatamente como eu estou fazendo agora. Eu estou olhando nos seus olhos e reproduzindo aquilo que a Ioná falou. Eu não devo fidelidade a ninguém. Agora eu jogo sozinho. Eu voto em quem eu quiser, disse Ioná. Pois é, Ioná ali conversou ali com a Renata, só que olha lá quem é que estava prestando a atenção nessa conversa da Ioná com a Renata. O Dudu e a Tamires. O Dudu e a Tamires ficaram ali ouvindo essa conversa, ou pelo menos parte dessa conversa. A Ioná já quer meter no brioco da Hispanic. Tá jogando, né? Falsidade que chama. Tanto que eu falei no outro vídeo. A Ioná tá sendo um gênio da falsidade. E tá fazendo um jogo.
Pra mim é um jogo bom. Agora eu não sei se esse jogo bom vai se traduzir em melhores condições. Eu não sei, porque aí eu acho que o público talvez não perdoe a falsidade dela. Mas a gente tá falando aqui, né? E aí ela vai lá. Vocês não querem botar a Gabi Hispanic? Vocês não querem votar nela? O Dudu revela os lados mais sujos dele ali, com alguns planos e ataques de vingança. Já Ioná virava uma casaca com articulação com outro grupo. A Ioná foi justamente falar isso porque ela percebeu que ela está sendo deixada de lado pelo próprio grupo. Ela se sentiu traída e ela não pensou duas vezes antes de procurar a Renata para costurar uma aliança, pelo menos provisória. E foi nessa conversa aí que ela botou o da Hispanic na reta. Tudo começou quando Dudu e a Tamires e seus aliados mais próximos flagraram justamente uma conversa da Ioná com a Renata. Para o fazendeiro, a cena foi uma confirmação de uma punhalada nas costas. Inclusive, ele fala isso depois com a Tamires. Só que enquanto ela conversava ali e tal, ele mesmo falava: depois eu é que sou falso. Depois as pessoas me chamam de falso. E aí ele fala lá com a Tamires, ela estava programando voto. Ela estava programando voto com a Renata. Eu passei como quem não quer nada e escutei. Se indicar fulano dá para puxar ciclano, articulando. E depois eu é que sou o Judas, disse aí o Dudu. Tava puto, viu? Deu pra ver que ele tava puto. Enquanto isso, a Ioná tentava convencer a Renata justamente de irem pra cima da Gabi Hispanic. A Ioná comparou a Gabi Hispanic com a Gretchen no Power Couple 7, agora, no começo do ano. E aí a Ioná disse que a Gabi só está lá enchendo uma vaga, que a Gabi não tem nenhuma grande importância pro jogo. Fala da Ioná assim, olha... Vocês não têm coragem de meter a Gabi Hispanic, não? Bota na roça. Eu penso que a Gabi veio pra cá e o povo tá esperando muito dela. Eu acho que ela só tá enchendo uma vaga. Eu acho que o público realmente botou muita expectativa na Gabi Hispanic, tá? Mas não acho que ela esteja só preenchendo uma vaga. Eu acho que a Gabi Hispanic tá deslocada ali, mas eu acho que é porque ela tá muito insegura com essa questão do idioma, mas ao mesmo tempo na convivência você é obrigado a conviver com aquelas pessoas, com o tempo você vai aprendendo a superar isso, aí a vergonha do idioma vai passando, e aí talvez a gente veja ela explodir. Imagina se a Gabi Hispanic, que hoje estava chorando na casinha da árvore, descobrisse que a Ioná estava querendo meter no brioco dela. Nossa, como seria engraçado se ela fizesse isso, viu? Seria engraçado, eu tô doido pra ver a Gabi Hispanic descobrindo isso. Tô doido pra ver. Aí depois a Ioná detonou a Tamires pra Renata. Disse ali que a Tamires mudou de lado na antiga treta, concordando com a Renata de que a Tamires cometeu uma trairagem. E ela reclamou que ela não foi chamada para o rancho do fazendeiro. A Ioná, a mesma Ioná que disse que era pro Dudu chamar a Gabi Hispanic porque ela estava se sentindo deslocada, disse e confessou para Renata que ela ficou chateada, sim, com o fato do Dudu não ter chamado ela para o rancho do fazendeiro. Disse aí a Ioná, de cá, ela, Tamires, é a prioridade. Tanto que levaram ela pro jantar e eu não. Disse aí Ioná. Ela ficou ressentida. Porque o Dudu levou a Saori, levou a Gabi e levou a Tamires para esse rancho. Talvez a Ioná esperava que o Dudu levasse a Gabi, ela e a Saori, por exemplo. Ou a Gabi, ela e a Tamires, por exemplo. Não, o Dudu preferiu levar a Ioná. Desculpa, o Dudu preferiu levar a Tamires e deixar a Ioná de fora. A Ioná ficou muito chateada com o Dudu, tá? Por isso que ela fala que isso era uma trairagem. Enquanto isso, lá fora,
A Ioná tava traindo junto ali com a Renata, o Dudu fortalecia a aliança dele com a Tamires e planejava os próximos alvos que ele iria dar. E ele falou ali que o reinado dele como fazendeiro não é para ser pacífico. Ele começou conversando com a Tamires, especulando como é que seria o reinado de Tamires como fazendeira. E ele disse ali que ela é uma sucessora ideal, alguém que viria para botar ordem em contraste com ele. Disse Dudu, eu vim para causar. A conversa também revelou o medo que ele tinha de ser traído pela Ioná na formação da roça, que estava lá na sala em paralelo conversando com a Renata. Aí o Dudu fala, tu fazendeira, tu ia botar ordem no pedaço. Eu virei um fazendeiro para causar. Você seria uma fazendeira para botar ordem. Aí a Tamires fala, eu acho que não. Só se ela for a Judas, mais Judas que todos os Judas. Disse aí Tamires. Foi nesse momento, tá, que o Dudu definiu, pelo menos por enquanto, e eu acho que é uma burrice, ele definiu que a Maria é o alvo principal dele. E aí ele fez todo um plano ali, que era justamente para fazer causar em cima das plantas. E que ele queria justamente se vingar das plantas. Disse Dudu, eu acho melhor eliminar uma planta primeiro. Depois, ele perguntou assim para Tamires, tu acha que eu devo fazer aquele negócio lá amanhã da urtiga? Ele queria se vingar da Rayane que expulsou ele da cama. Aí ele fala, sim ou não, se quiser eu separo um pouco para tu jogar em quem quiser. Disse aí o Dudu pra Tamires. Aí a Tamires, vai você, joga você lá. Você que tá com o chapéu, você não leva voto, eu levo o voto. Sério, o Dudu tem umas ideias, mas ele não assume. Ele não vai lá e ele próprio faz. Ele tem que ir lá fazer também, porque já que ele quer copiar o Silvio também fazia, viu? Silvio também ia lá e fazia as coisas. É para copiar o Silvio, é para mimetizar o Silvio Santos, mas aprenda, o Silvio também ia lá e fazia. O Silvio só não mandava os outros não, ele ia lá e ele também fazia. Então cuidado, Dudu, vá lá e faça. Não vá botar isso na costa da Tamires, porque a Tamires tá lá para jogo. Depois que ela caiu na baia hoje à tarde, você pode ter certeza que ela vai querer mais é ficar quieta. Justamente para ela não correr o risco de cair numa roça agora. Mas provavelmente ela vai cair, tá? Já já eu explico melhor isso para vocês. E foi só isso, gente. A madrugada foi só isso, tá? Porque de manhã eles foram dormir, era o quê? Eu acho que era 1h pouco da manhã. Eu tinha acabado de postar o vídeo para vocês. Aí 1h pouco da manhã eles foram dormir. Aí eles acordaram hoje, normalmente, né, eu já medi os horários, a Record tá acordando eles por volta de 7h30 da manhã, às vezes 8 horas, depende do dia. Mas normalmente tá ali na faixa, entre 7h30 e 8 horas, para fazer os tratos ali dos animais e tal. Hoje o Dudu decidiu que ele não ia fazer o trato, que ele não ia ajudar nem a Rayane e nem a Carol no trato dos animais. E as duas lascaram pra cima deles. O sol mal nasceu e a guerra entre o Dudu e a Rayane já estava declarada. A recusa do fazendeiro Dudu em ajudar nos tratos pesados foi o estopim para uma das maiores brigas da manhã de hoje. A Rayane explodiu em fúria, ela acusou o Dudu de covardia e maldade. E mais, ela disse que o reinado do Dudu começou a ruir, não só com os rivais dele, mas dentro do próprio grupo. A gente teve muita gritaria e muita choradeira também e as promessas de vingança. Tô doido pra saber o que o Dudu vai fazer pra se vingar. Primeiro, né? A Rayane e a Carol sozinhas lá para lidar com as tarefas mais pesadas da fazenda. A ausência do Dudu não foi perdoada e a revolta ali continuou. As duas lascaram ali de falar mal do Dudu. Aí a Rayane subiu, disse que era desumano o que o Dudu estava fazendo.
A Carol tava ordenhando a vaca, a Rayane ali ficou pé da vida com a ausência do fazendeiro. Ela subiu, começou a chorar de raiva. Ela relembrou as palavras do Dudu e acusou ele de ser cruel. Disse aí a Rayane, ele falou, eu quero ver você se virar sozinha pra você se superar. Disse ela ali. Sério, ela tava revoltada, ela foi lá, ela chegou ali batendo, bora, vai ajudar, eu não consigo sozinha. Ela lá na cozinha, eu não consigo, ele me deixou sozinha, eu não consigo fazer ali, eu preciso que alguém segure o saco pra eu colocar a merda lá do búfalo, eu não consigo fazer sozinha e tal. O Dudu não foi, tá? O Dudu não foi fazer o trato. E aí eu falo pra vocês, tá? Ela não quer, e o discurso dela não é que ela defende mulheres, que ela defende igualdade das mulheres. Então, ela pode fazer isso sem a ajuda de um homem. Simples assim. Ela não precisa da ajuda de um homem. O que a Rayane tá fazendo pega mal pra ela mesma. Porque fica parecendo pra gente que tá assistindo aqui que ela é uma dondoca, que ela tem preguiça, que ela é preguiçosa, que ela não tá nem aí pro trabalho e tal. E, desculpa, não tem como a gente não dizer o contrário. É isso mesmo. Ela é chata. Ela ali, na semana que ela foi fazendeira, ela não ajudou ninguém direito. Nem ela sabia o que fazer. Nem ela sabia para onde ela tinha que virar as coisas. Ela reclamou com o Dudu, chamou o Dudu de desumano, de cruel. Ela foi pra cima. Chorou horrores ali. Ela chamou ele de imprestável, que não serve pra nada. Ela exigiu que ele ajudasse ela a carregar 50 quilos de esterco. Aí o Dudu fala que queria ver a superação dela. E aí ela fala assim pro Dudu, seu Deus grego, vamos ajudar lá embaixo? A gente tá fazendo tudo sozinho. Aí o Dudu fala assim pra ela, pede ajuda pra Carol. Aí a Rayane, eu não botei duas mulheres e fui covarde igual a você. Você tá sendo covarde. Aí ela olha assim pra câmera e fala, entendeu, Brasil? Nem lá embaixo ele tem capacidade de ajudar a gente. Botou duas mulheres pra se fuder lá embaixo. Aí ele vira pra ela assim e fala, isso é falsa acusação. Ele olha, ele fala com aquele jeito de Silvio Santos, né? Ele fala assim, isso é falsa acusação. Aí ela fala, a parte assim que eu achei mais engraçado foi justamente aí quando ele fez todo um deboche com ela. O Dudu passou a usar o deboche mesmo como arma e ele tá com o ranço da Rayane. Não dá pra dizer o contrário, ele tá com muito ranço da Rayane. No auge dessa briga, a Rayane reclamou que estava com fortes dores na coluna por conta do peso que ela tinha que carregar dos sacos de esterco. Mas assim, né, sem querer polemizar, mas polemizando, é o seguinte. Você carrega mais do que isso na academia, Rayane? Por favor, você carrega mais peso naqueles halteres, naquele leg pressing que você mostra no seu Instagram, você consegue muito mais do que 50 quilos de esterco. Então, isso não é desculpa. Não é desculpa. Porque ela ficou ali dizendo que estava com dor nas costas. Aí o Dudu fez ali um sarcasmo com ela e deixou ela mais pé da vida ainda. A Rayane fala assim pro Dudu, a minha coluna está doendo. Aí o Dudu vira e fala, a coluna de todo mundo também dói. Aí ela fala, eu não vou fazer porque a minha coluna tá fodida. Eu não vou me machucar porque você quer que eu me supere. Aí o Dudu se levanta e vai lá e disse, peraí, eu vou pegar um remédio pra você. Sério, foi maravilhoso de ver o Dudu. Gente, o Dudu, ele tá indo ali pra cima. Ele tá indo, ele tá mexendo. Aí a Rayane fala, toma você o comprimido que eu não tô te pedindo nada, seu otário. Eu vou mostrar um trecho no vídeo pra vocês. Sério, o Dudu... O Dudu foi o maior acerto do Carelli dessa temporada. O Dudu foi o maior acerto, porque o cara, ele tá numa estratégia, e eu insisto pra vocês, a estratégia do Dudu é acabar com os grupos.
A estratégia do Dudu é justamente botar um fim nos grupos. E eu tô achando maravilhoso ele fazer isso, tá? Eu tô achando maravilhoso porque pelo menos muda um pouquinho esse negócio de grupo isso, grupo aquilo. Olha só um trecho do vídeo aqui pra vocês verem, olha só. Eu quero a ajuda do fazendeiro, entendeu? Porque não tem baia, não tem ninguém pra ajudar todo mundo. Do fazendeiro de baia. Hoje é um dia justamente de superação. Mas a superação tá todo mundo com a coluna fodida, então eu não vou fazer porque minha coluna está fodida. Eu não vou me machucar porque você quer que eu me supere. Eu não vou me machucar porque você quer que eu me supere. Não vou. A minha coluna está doendo. Gente, não é maravilhoso? Eu não vou negar pra vocês, tá? Eu não vou negar. Eu vou avançar um pouquinho aqui quando ele levanta e fala do remédio. Olha só. Ele conseguiu, olha a cara da Rayane, olha como ela tá puta. Olha a cara dela puta com o Dudu. Olha como ela tava. Olha só esse trecho aqui. Tem 4 na baia. Ai, ó, por favor. Sabe o que eu gosto de fazer? Tá? Deixa eu passar meu estresse. Tudo bem. Obrigada. Isso. Agora monta lá Já peguei o jeitinho. Isso aqui acho que já é mais suficiente. Sim. Pega o... Gente, olha, o Dudu foi o maior acerto. O Dudu foi o maior acerto que o Carelli teve nos últimos tempos, viu? O Dudu foi o maior acerto. Não tem como a gente não dizer o contrário, tá? O Dudu foi o maior acerto do Carelli. Sério, é maravilhoso de ver. É maravilhoso de ver como ele tá conseguindo colocar ali ordem nas coisas e as pessoas nem percebem. Ele tá, a ordem no sentido dele, tá? Não tô falando que ele tá fazendo ordem no sentido geral, mas no sentido dele. O jogo dele de acabar com os grupos e tal, ele tá indo ali, mas ele tá com o ranço da Rayane sim. Só que ao invés dele se desgastar com a Rayane, ele simplesmente vai lá e entrega algo maravilhoso pra gente. O deboche e o sarcasmo dela. E aí ele se levantou, disse que ia pegar o comprimido, ela disse que não ia querer e tal. E aí ela desceu pra fazer ali a vaca junto com a Carol. E aí ele fala, ela já ali com a Carol. E aí o Fabiano também foi lá. A Rayane prometeu retaliação. Disse ela que se ela for pra roça e se ela voltar, ela ia tornar a vida do Dudu um pesadelo. Disse ela. Se ele me botar na roça e o Brasil me deixar, esquece. Eu vou fazer um inferno na vida dele. Um inferno. Ele não quer engajamento? Pois ele vai ter. E aí ela já estava toda amiguinha da Carol, que ajudou ela, então as duas acabaram fazendo o trato do jeito que o Dudu tinha planejado. Ela não é uma atitude inteligente dele. Eu falei pra vocês, não é uma questão de defender a Carol, eu defendo o sentimento dela. O sentimento dela estava ok, ela esperava que um aliado a protegesse, ou pelo menos ela considerava que ele era um aliado. Até aí tudo bem. Agora, com relação ao Dudu querer colocar as duas ali, e o Dudu não esperava que elas fossem brigar. E a gente também não esperava isso. Eu não esperava que elas fossem brigar. Até porque, gente, desculpa, ninguém aguenta ficar brigando 24 horas por dia. Isso é impossível. Ninguém aguenta. Eu não aguento dia de ver briga. Eu não brigo 24 horas por dia com as pessoas. Ninguém briga 24 horas por dia. Então era óbvio que isso ia acontecer. Mas, né, quando vocês olham e vocês veem aí, como o Dudu foi visionário. E bote visionário nisso. Porque ele simplesmente conseguiu acabar com a briga entre as duas. Elas estavam até trocando confidências. Falaram do Belo. Falaram ali do relacionamento da Rayane com o Belo. E aí a Carol, indignadíssima. Mas ele é desumano. Já comprou as dores da Rayane, inclusive, né? A Carol, às vezes, ela acaba se colocando numa situação complicada por causa disso. A Carol disse ali que ela
ia criticá-lo abertamente, inclusive para os adversários, que ela ia para cima mesmo, e disse que o Dudu não era leal a eles. Enquanto isso, a Duda lá com o Matheus ali, o flerte dele, ele com a Duda, de boa, eu acho que foi o trato mais de boa ali no começo da manhã. Mas lá na cozinha, de volta à treta toda, a Carol lascou de falar mal do Dudu. Aí ela fala, eu não concordo porque vocês estão passando pano pra ele. Quando ele cagar na cabeça de vocês, vocês vão ver. E tava lá, tá? Tudo lá. Aí a Rayane continuou dizendo ali pra Maria, eu que vou pra roça porque eu tive embates com ele vai me botar na roça por causa disso. Não vai. Não vai ser pra ter certeza que o Dudu não vai te colocar na roça. Porque a estratégia do Dudu, ele já falou, é botar planta. Então ele não vai botar a Rayane na roça. Embora fosse o mais lógico. Se o Dudu não tivesse essa estratégia dele, tá? Eu diria, Rayane vai pra roça e Rayane será eliminada. Fácil, inclusive, quando cai numa roça. Mas a Rayane lascou de falar mal do Dudu ali, com todo mundo na piscina. Igual a Carol também, que lascou de falar mal dele, inclusive na frente dele, que ele tava lá na piscina tomando banho. E ela lascou de falar mal, ela falou ali. Aí ela disse que ela não concorda com a atitude do grupo, especialmente a atitude da Duda, que ela tá passando pano pra ele, que quando ele cagar e ela aponta pra ele na cabeça de vocês, vocês vão ver. E aí a Duda falou, continua falando, a gente só tá te dando um conselho pra você não ficar falando mal dele pras outras pessoas. Mas a Carol disse que ela ia falar mal do Dudu sim, que ela ia pra cima do Dudu sim. Inclusive ela falou, eu não acho que isso seja o conselho, que vocês estão passando pano pra ele, e eu não vou passar pano pra ele. Disse aí a Carol, ele vai cagar em cima de vocês também. Aí a Saori foi lá, ela se sentou ali, aí ela defendeu o Dudu, ela disse que ela tinha carinho pelo Dudu, que ela ia sim continuar do lado dele, só que a Carol não perdoou e disse assim, você vai se lascar. Disse a Saori, eu vou defender ele porque eu gosto muito dele. Aí a Carol fala assim, você vai se lascar, ele vai fazer isso com você também. Aí a Saori vira assim pra Carol e fala, tudo bem, aí eu brigo com ele. E isso tudo com ele ali perto, né, ouvindo praticamente tudo. Tava lá na piscina tomando banho e aí ele tava ouvindo praticamente tudo. Aí a Carol disse, quando isso acontecer com você, você vai lembrar de mim. Espera tranquilinha que ele vai cagar em você também. Disse aí a Carol. E aí, depois disso, foi lá uma conversa da Saori, uma conversa dela com a Maria, que foi uma falha de comunicação, segundo aí a Saori. Porque elas passaram uns dias num clima pesado, uns dias de indireta. Aí a Saori e a Maria finalmente se sentaram para fazer uma lavagem de roupa suja. Aí as duas falaram das mágoas, os mal-entendidos e a dificuldade de manter a amizade, porque os grupos estão em guerra. Disse aí a Maria. Ela abriu o coração e explicou o quanto ela se sentiu ferida quando a Saori a colocou no mesmo balaio de suas amigas mais explosivas, sentindo que a amizade e a sintonia que elas tinham foi ignorada. Disse a Maria, quando você falou assim, porque vocês só sabem humilhar, você generalizou. Eu não sou as minhas amigas. A gente teve uma sintonia gigante, mas começou a me irritar muito o fator de eu não conseguir conversar com a pessoa que eu dormia do lado que estava dizendo que eu era igual às outras. Disse aí Maria. Aí a Saori explicou ali que ela se afastou por ela não concordar com as atitudes da Rayane e da Gabile, que ela considera humilhante. E aí a Saori deixou claro que o problema dela nunca foi com a Maria.
mas com as companhias que andavam do lado dela. Disse ali a Saori para Maria: quando eu me refiro às amigas, é porque a Gabile e a Rai humilham muito as pessoas. Eu comecei a me afastar porque eu não concordo. E quando eu falo suas amigas, não são todas, são as duas. Aí elas falaram que teve problema de comunicação entre elas, que elas não estavam conseguindo se comunicar direito e tal. As duas chegaram a um consenso. Elas entenderam que estão em lados opostos. A Maria diz que não suporta o Dudu e a Saori diz que não suporta a Rayane. Mas elas selaram aí um pacto de respeito, que elas não vão mais se atacar em nível pessoal e que a rivalidade delas vai ficar apenas no jogo. Aí a Saori fala assim: tudo bem, você sente isso com a Rai e eu sinto isso com o Dudu. Aí a Maria: pelo que eu concordo ou não concordo, acho que a gente viva com respeito, porque eu percebi que a gente não tem ataques pessoais. Pronto. As duas selaram aí o acordo de paz entre elas e não vai ter mais coisas ali de briga, pelo menos não a nível pessoal, né? Pelo menos isso, né? É o que eu espero, inclusive. Gente, deixa eu abrir aqui, tá? Aqui o Play Plus, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Antes de eu falar aí da treta da Renata com o Mesquita também. Deixa eu ver se vai abrir aqui o Play Plus pra mim. Na minha televisão tá dizendo aqui que tem atividade ferra-peão, que é, dessa vez, um apontamento clássico, sabe? É aquele apontamento que eles pegam a ferradura e aí vai lá, coloca, esquenta, aí vai lá e marca em cima da pessoa. É porque eu não posso colocar com som aqui, tá? Porque aí pode lascar pra mim. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Olha só o que tá rolando agora, não sei se vocês conseguem ler, tá? Mas tá escrito aí: daqui a pouco tem atividade ferra-peão. Eu acho que vocês não conseguem ler direito. Eu acho que assim vocês conseguem ler melhor. Tá, então vai ser interessante essa atividade ferra-peão, viu? Eu achei interessante isso, né? Pelo menos um apontamento correto, né? Porque senão fica chato aquela coisa do Carelli todo o tempo. Aquelas coisas mais leves. Aí a Renata, vamos voltar aqui para nossa história. Aí a Renata foi lá para a academia, ela chegou lá na academia e ela viu ali que os meninos estavam falando alguma coisa de jogo. Só que quando ela entrou na academia, eles pararam de falar. E aí ela foi pra cima deles e falou. É que ela estava magoada, dizendo que ela estava sendo tratada com grosseria pelos próprios aliados, que param de conversar quando ela se aproxima, como se ela fosse uma traidora ou até pior que uma traidora, uma leve trás. Disse aí Renata: eu gosto deles, só que eu não tô gostando de alguns comportamentos deles comigo. Eu já percebi que eles param de falar quando eu chego. Eles estão sendo grosseiros comigo. Disse ela aí, se referindo aos amigos de Mesquita e o Will, que eram eles que estavam ali na academia. Quem são esses amigos, né? O Nizam, especialmente o Nizam. Ela estava falando do Nizam mesmo. E aí o Mesquita fala que o pessoal do outro lado vê eles de uma coisa, só que eles não são leve trás, que eles não são assim. E aí que ele não tá fazendo atividade ali, que ele não tá indo pra cima das pessoas pra prejudicar, pra fazer isso, só porque ele tá tendo esse flerte com a Duda. E que ele não é leve trás, que ele não faz isso, que uma coisa é ele ficar ali com a Duda e tal, outra coisa é ser leve trás de levar as informações. Aí a Renata lascou de conversar e dizer que ela tava chateada com essa situação. Aí ela disse ali que o Mesquita teve uma mudança de postura no jogo por ser uma pessoa sem maldade. Aí ela vira assim pro Mesquita e fala: eu aprendi a gostar muito de você nesses dias convivendo mais. Eu me surpreendi com você, disse aí Renata.
E aí ele fala assim, obrigado, valeu, isso é recíproco. E ficou só nisso, tá? Pra vocês verem, as tretas estão ficando bem fraquinhas esses últimos dias. Aí na casinha da árvore, a Hispanic tava chorando. Aí o Fabiano foi lá, dizendo que ele ia subir com ela na cozinha, que ela ia fazer o que ela queria fazer e tal. Só que nesse momento ela não foi. Aí depois, né, o Dudu tava lá com ela. E aí ela fala que ela queria fazer alguma coisa de diferente, que ela tava com vontade de comer alguma coisa de diferente, e que ela sentiu que a cozinha estava sendo controlada e ela estava se sentindo intimidada. A Gabi desabafou com o Dudu, reclamando que se sente vigiada pela Michelle e pelo Fabiano todo o tempo e que ela precisa pedir permissão para tudo, sem liberdade para fazer e cozinhar aquilo que ela quer fazer. Disse a Gabi, eu não entendo, tem que pedir permissão para tudo, eu queria fazer algo diferente, eu queria fazer uma massa, falaram que eu tinha que pedir permissão. Aí o Dudu, mais uma vez, acendeu aquele isqueiro dele e disse que a Gabi tinha que se rebelar e que não tinha que aceitar essas regras impostas pelos outros e que ela tinha mesmo que partir para cima. Disse o Dudu, você não precisa disso. E uma coisa eu te digo, não baixa a cabeça para ninguém. Quer fazer a sua receita? Faça. Só que pelo menos até onde eu vi, tá? A Gabi não fez o negócio da receita, tá? Pelo menos até onde eu vi. Mas eu espero que ela vá e faça, né? Eu espero. Assim, eu ainda acho que aquela Gabi Hispanic que vocês falaram no X, que veio lá da Casa dos Famosos, ainda vai surgir na Fazenda. Mas deixa ela se sentir mais à vontade com as coisas, porque me parece que ela ainda tá muito perdida em algumas coisinhas ali, tá? Olha aí para vocês verem como o ranço une. Tava a Rayane e a Carol no ofurô. As duas na maior conversa, de boa. Rayane falando coisas do Belo, do relacionamento dela. Nem parece que essas duas brigaram na primeira semana, nos primeiros dias de programa. Nem parece, elas estavam de boa ali no ofurô. Estavam de boa. Rayane e Carol ali tiveram esse momento de paz, trocando confidências, inclusive unidas no ranço pelo Dudu. Gente, foi só isso, tá? O que de mais interessante aconteceu no dia foi só isso, tá? Teve outro momento ali que as meninas reclamaram com a Carol, porque a Carol tava falando mal do Dudu pra todo mundo na casa, mas isso eu já falei pra vocês, tá? Aí, o sorteio da prova de fogo. O que era a prova de fogo hoje, tá? Pra deixar claro. Primeiro, vamos lá pro poder do Lampião, tá? Deixa eu ver, acho que eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui o vídeo, tá? Deixa eu pegar aqui o vídeo. Eu tenho aqui o vídeo desse poder de fogo. Cadê ele? Pera aí. Vamos ver. Por falar em Ferrapião, que vai acontecer hoje à noite, deixa eu dizer para vocês o seguinte, tá? Hoje provavelmente a gente vai ter que fazer uma live, tá, gente? Porque são 25 peões que vão falar, é muita gente. Não dá pra gente falar, não dá pra gente fazer tudo, não dá pra gente trazer tudo de uma só vez, não. Eu não vou conseguir. Tá aqui. Então tá aqui, tá? Qual foi o poder escolhido? Eu acho que vocês não vão conseguir ver, ou se vocês vão ver assim, tá? Transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto. Esse foi o poder da chama escolhido. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim. Eu acho que vocês conseguem ver, eu acho que vocês conseguem ler aí, tá? Eu esqueci de tirar o print desse momento, porque eu tava focado em fazer algumas coisas, tá? Mas tá meio ruim de ler. Mas eu li para vocês, tá?
Transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto. E aí a Galisteu explicou como é que ia ser a prova de fogo, tá? Deixa eu ver se o print tá aqui, tá? Tá, eu tinha esquecido que tinha colocado o print, tá aí. Então tá aí. Vai ser interessante. Aí a Galisteu também revelou como é que ia ser a prova. Iam ser 4 times, ou seja, 4 bolinhas. Uma bolinha amarela, a bolinha azul, a bolinha verde e a bolinha rosa. A bolinha azul ia disputar contra a bolinha amarela e a bolinha verde ia disputar contra a bolinha rosa. Ganhava de um lado, ganhava do outro e aí os dois iam para a final. Quem ganhasse dessas chaves ia para a final, ia disputar a final. Tá? Simples assim. Aí a Galisteu entrou ali e aí fizeram o sorteio da bolinha, tá? Basicamente foi só isso. E aí como é que ficou essa prova de fogo? O Nizam que falou que não queria pegar a bolinha, que ele não queria pegar a chance de ir para uma baia logo nesses primeiros dias, pois ele não tirou logo a bolinha rosa? Ele tirou logo a bolinha rosa. Aí o Will tirou a bolinha verde, a Ioná tirou a bolinha amarela e a Duda tirou a bolinha azul. Nizam, Will, Ioná e Duda eram os capitães dos times. E eles tinham que escolher 3 ajudantes cada. A Galisteu deu uma dica. E vocês vão ter que empurrar os ajudantes. E aí o Nizam escolheu ali para ajudar ele a Michele, a Martina e o Chia. Ou Shaya, né? Não sei como estamos falando aí. Aí o time verde. O Will escolheu Saori, Matheus e o Alas para ir com ele. No amarelo, tá? No amarelo, a Ioná escolheu a Kati, o Fernando e a Rai. Só que guarda aí, porque vai ter uma treta entre o Fernando e a Rayane por causa da escolha da Ioná. Aí o time azul ficou a Maria, o Mesquita e a Carol escolhidos pela Duda. Basicamente foi isso aí a escolha. Aí Galisteu falou ali, aí o Dudu começou a falar ali que o Nizam ia ganhar a prova de fogo, que o Nizam tinha mais condições de pegar ali o Lampião, que o Nizam ia conseguir ali, e aí a Ioná ia pra roça, que a Ioná tinha mais coisas de ir pra roça e tal, e que o Will, a Ioná e a Duda iam pra baia, e que a Ioná ou a Duda iam acabar na roça. Aí ele fala que a Gabi também ia na roça, por isso que ela tá assim, com a mão assim na cara, tá? Porque ele falou que ela podia ir pra roça. Aí o Fernando começou uma treta, tá? O Fernando começou essa treta ali, aí ele gritou ali que ele não aguentou a pressão, que ele tá com o pé machucado, com o joelho machucado, ele teve um surto ali, que respingou justamente em cima da Rayane. Disse ali o Fernando que era injusto ele ter que competir machucado. Aí a Rayane foi lá dizendo ali que ele não desestabilizasse os outros, que ele não ficasse gritando antes da prova. E aí veio uma briga entre ele e a Rayane. Aí ele falou, eu tenho que falar aquilo, eu preciso falar aquilo que eu tô sentindo. Aí a Rayane fala, então fala aí o que você tá sentindo, fala o que você quiser. Só não fique enchendo o saco das pessoas que vão fazer a prova desestabilizando as outras. Aí ele depois reclamou com a Ioná, porque a Ioná chamou ele. Aí a Ioná falou, não lembrei que você tava com o pé machucado. E só que a Galisteu falou que não tinha problema até então. Ela falou que realmente não tinha esse problema, que ele só ia ficar parado numa posição. Só que ela não falou que posição era, né? Já já vocês vão entender isso aí. E aí ele começou a discutir ali, aí ele começou a discutir também com a Rayane, aí ele falou que se fodam as pessoas que vão fazer a prova, você vai desestabilizado, então é cada uma que eu tenho que ouvir, eu tô desestabilizado, então que todo mundo vá desestabilizado. Aí ele começou a dizer, vocês querem questionar a minha dor,
Aí o Fernando acusou a Rayane de questionar a dor dele e de se sentir invalidado por ela. E aí ele gritou que passou a noite inteira sem dormir e que ele tinha sim o direito de reclamar onde e quando ele quisesse. Disse o Fernando, eu não acho justo, eu tô sentindo dor, a pessoa vem querer questionar a minha dor agora? É demais, cara, eu fiquei sem dormir a noite inteira com dor, aí eu não posso reclamar, aí é uma loucura. Mas ele foi mesmo assim, tá? Ele foi mesmo assim. Só que antes, tá? Porque eu já vou falar aí da revolta que teve ali no meio dessa prova e tal. Porque teve uma cena que a Ioná achou que o Dudu chamou ela de desumana por ter colocado o Fernando para fazer parte do time dela. Só que aí o Dudu disse que ele não estava se referindo a Ioná, que ele estava se referindo a Rayane. Aí a Ioná fala assim pro Dudu, você quer falar comigo alguma coisa? Deixa de jogar deboche dizendo que eu sou desumana. Aí o Dudu falou, não é em relação a você, eu tava falando da Ray, a Ray que criticou ele. E aí a Ioná vira assim pra ele, tu tá me chamando de desumana? Aí o Dudu fala, eu tô falando da Ray. Aí a Ioná fala assim, você quer me julgar? E o que você fez também na baia? Você quer me julgar por quê? Aí o Dudu pergunta assim, mas o que foi que eu fiz na baia? A Ioná fala, nada? Então pronto, você não pode me chamar de desumana de jeito nenhum, disse aí a Ioná. Aí o Dudu, eu não chamei você de desumana, eu chamei a Ray. A atitude da Ray de culpar ele, tudo sobre ele ela falou. Você não estava no quarto? Perguntou Dudu. Aí a Ioná responde assim, você não precisa gritar comigo que eu não tô gritando com você. Aí o Dudu, é que eu odeio mentira, odeio que botem palavras na minha boca, coisas que eu não falei. Eu falei desumano em relação a Ray, ele perdeu mesmo a cabeça ali, eu vou mostrar um trecho do vídeo. Aí a Ioná fala assim, calma. Aí o Dudu vira assim pra Ioná e fala, Ioná, eu não vou perder meu tempo não com você. Ele tava bastante chateado, vou mostrar um trecho no vídeo, que aí vocês vão ver como o Dudu tava, tá? E aí vocês vão ver que ele começa a cair. E se as pessoas detectarem isso, elas vão perceber que o que faz o Dudu se desestabilizar é justamente quando tocam na ferida da credibilidade. Ele basicamente reclama disso. Então olha isso aqui para vocês verem. Olha só. Quando ele começa a ter a credibilidade dele questionada, isso aí não é só o Dudu não, tá? Qualquer jornalista se sente assim. Quando você começa a ter a sua credibilidade questionada, você vira o cão. Porque a gente trabalha e... Gente, desculpa, apertei o botão errado. Sim, a gente trabalha e a gente vende credibilidade. E como a gente vende credibilidade, se alguém questiona a nossa credibilidade, a gente age assim, tá? A gente não gosta. A gente não gosta quando a pessoa fala e mete isso assim pra gente. Que a gente tá mentindo, que estão botando palavras na boca da gente. Seja lá como for, né? Os dois ali já começaram essa pequena treta. Aí ele falava que ele odiava a mentira, que ele não queria mesmo essa coisa da mentira, que ele não chamava ali, tá? Que ele não gostava disso. Aí desceram lá para a roça, desceram lá para o campo de provas. E aí ele conversando com as meninas lá, ele falou assim que ele não gostava e que aí a Ioná tomou uma decisão, ela estava falando isso antes de descer ali, conversando, que ela ia mudar os rumos do jogo dela. Momentos antes de ir para a prova, a Ioná desabafou com a Kati, relembrando os últimos ataques que ela sofreu do Dudu e deixando claro que o limite dela já tinha chegado. Disse aí a Ioná, eu chamei ele para conversar, ele veio gritar comigo. Ontem ele me expulsou daqui, eu dormi no chão. Eu fiquei calada, eu tô o dia inteiro calada. E aí a Ioná decretou o fim da parceria. Disse aí a Ioná, a aliança eu vou continuar só me fazendo ali, tá? Eu tô fora. Mas eu vou fingir que eu tô do lado deles, disse ela ali pra Kati. Aí
por conta do Fernando não poder fazer a prova, a Galisteu entrou de novo e disse que a Ioná tinha escolhido outra pessoa para fazer a prova com ela. E aí ela escolheu a Renata. Aí o Fernando falou que ele não podia ficar naquela posição. Aí vocês vão ver como é que era a posição, tá? A prova, eu tô surpreendido com o Carelli, que o Carelli deixou passar tudo da prova. Ele só não passou a baia, mas ele passou tudo pra gente, tá? A gente viu tudo da prova. O que que era a prova? Era uma bocha, era um jogo de bocha, ou bocha, como estão falando, mas é bocha. Eu vou falar bocha, porque aqui a gente tá falando português, eu não tô misturando idiomas não, tá? É bocha, é um jogo de bocha. Basicamente, eles tinham que empurrar os ajudantes. A Ioná colocava os ajudantes em cima do disco e os empurrava. E aí, na maior pontuação, ela tinha que mirar. Ela ia para cima, mirava a maior pontuação e se o outro conseguisse tirar, ela perdia essa pontuação e o outro pegava a pontuação dela. E aí, na primeira chave, ela disputou contra a Duda. E aí ela conseguiu na primeira rodada 500 pontos, tanto que ela comemorou. A Duda conseguiu na segunda rodada 100 pontos, a Duda é o azul, tá? A Duda foi o azul aí, foi bem pouco. Aí na outra rodada, a Ioná conseguiu 300 pontos, somando aí, ela já tinha 800. Aí a Duda, na outra rodada, conseguiu 300, ou seja, a Duda já estava praticamente fora. Quando eu vi isso, é praticamente fora. E aí, na última rodada da Ioná, ela falou para Rayane que ela ia empurrar com mais força para tentar chegar no 1000. E não foi o que ela conseguiu? No final, a Ioná fez 1.800 pontos e a Duda foi eliminada, tá? A Duda não conseguiu chegar nem a 1000 pontos. Então, Ioná foi para a grande final. Aí foi a vez do time rosa e o time verde. O time rosa era o Will. E aí o Will conseguiu na primeira rodada dele 100 pontos. O Nizam conseguiu na primeira rodada dele 200 pontos. O Will, na segunda rodada dele, pegou 200 pontos também. Só que aí, quando ele foi fazer, ele jogou com tanta força que o cara caiu ali. Eu acho que foi o Mesquita que caiu. Aí o Nizam ficou ali. Também conseguiu mais 100 pontos, o Nizam. Aí o Nizam acabou conseguindo empurrar a pontuação e foi para 500. E aí o que foi que aconteceu? O Nizam fez 800 pontos e o Will fez 700 pontos. O Nizam deu pontos para o Will. O Nizam deu pontos para o Will. O Nizam foi tão ruim nesse jogo, mas tão ruim, porque ele talvez não tivesse entendido essas regras. Você tá ali, se você empurrar o disco do seu oponente, você tá dando ponto para ele. Sério, o Nizam foi péssimo nessa prova, tá? Aí foi a vez da final, Nizam versus Ioná. Aí a Ioná já começou ali com a Renata, botou a Renata, fez 500 pontos. O Nizam fez ali 300 pontos, ou acho que foi 200 que ele fez. Aí depois a Ioná perdeu a segunda jogada dela. Aí o Nizam, olha o que o Nizam fez. Ele empurrou ali a Michelle para conseguir 1000 pontos. Ele até conseguiu, só que ele empurrou a Rayane junto. Ou seja, ele deu 1000 pontos. 1000 pontos para a Ioná. 1000 pontos para a Ioná. A Ioná, que já tinha conseguido ali empurrar a Rayane para 500, ele foi lá e empurrou ela para 1000. Aí, na última rodada, a Ioná... ele ainda perdeu, tá? Deixa eu voltar aqui, tá? Ele empurrou a Rayane e a Michelle ainda caiu lá na piscina. Ou seja, ele ainda perdeu 1000 pontos. Ele ficou só com os 300. E aí, na última rodada, a Ioná
conseguiu mais pontuação. Ele ficou com 300 e ela ficou com 1.200, uma coisa assim. Ioná ganhou a prova de fogo sem fazer muito esforço, porque o Nizam foi muito burro. Burro! E olha que ele se acha... Olha que ele se acha o estrategista. Grande estrategista é o Nizam, né? Grande estrategista é o Nizam. E aí, quando ele volta lá pra sede, ele fala assim... não era e tal. Era, pô, porque você foi burro. Porque a regra tava lá, era só você tomar cuidado pra não empurrar o disco lá da outra. Mas ele ficou ali, aí depois ele disse que ia ter outra chance, outra oportunidade. Aí o Dudu ficou incrédulo que a Ioná tinha conseguido ganhar o Lampião. Aí a Carol gritou, é a sogra ganhou o Lampião. Aí a Ioná entrou toda feliz. Aí o Nizam entrou todo triste ali, chorando por isso. Explicou ali como é que a prova tinha acontecido. Aí o Dudu já começou a fazer toda a maquinação. Olha quem é que tava sentado ali do lado do Dudu. Não era a Carol? Gente, é muito. O que que o jogo não faz com a cabeça das pessoas, né? O que é que o jogo não faz com a cabeça das pessoas? A Carol já tava lá sentada do lado do Dudu, enquanto... E, sabe, antes dela se sentar, ela ainda falou: não vai me colocar na roça, é melhor você esquecer de vez de me colocar na roça. Ele não vai botar ela na Carol. Ele não vai botar a Carol na roça. Não tem como botar a Carol na roça agora. E aí, o Dudu ali, sentando ali, tá? Ah, uma coisa, né? Foi aí que a Galisteu falou também que hoje ia ter um clássico da Fazenda. Aí a Tamires falou que ela caiu na baia por consenso dos participantes da prova. Mas não foi a Ioná que botou a Tamires na baia, tá? Porque a Ioná tinha ganhado. Foram os que perderam a baia. Então quem perdeu? A Duda, o Will e o Nizam. E que o Nizam bateu o pé dizendo que queria a Tamires lá. Então... depois o Nizam foi chorar ali porque não tinha conseguido. E aí ele falou que ele tinha perdido pra ele mesmo. E aí ele falou, como é que eu posso ter sido tão burro, velho? Como é que eu posso ter sido tão burro? Eu tô puto porque eu fui burro, velho. Mas foi ele. A Ioná ganhou por causa dele. Porque ele foi burro. Foi ele que deu a prova pra Ioná, gente. Foi ele que deu a prova pra Ioná. O cara foi muito burro. Ele foi muito burro e tal. Aí depois o Dudu começou a fazer um monte de maquinações ali. Ele disse que não fazia sentido mandar o Will ou o Nizam pra roça, que os dois são bons de prova. Aí a Tamires fala assim pra ele, né? Bons de prova nada. Olha quem ganhou a prova. Não foi a Ioná? Então eles não são bons de prova coisa nenhuma. Aí no final das contas, né, gente, foi só isso ali. O resto eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito longo. Mas vocês viram que reviravolta, né? Que reviravolta. A Ioná ganhou a prova por causa da burrice do Nizam. O Nizam foi muito burro, mas mereceu. Mereceu. E aí, vamos ver para quem será que a Ioná vai dar esse poder, né? Vai ser interessante a gente ver o movimento da Ioná nos próximos dias. Sério, eu tô assim esperando muito para ver o que a Ioná vai fazer. Tô esperando muito para ver o que é que ela vai fazer. E, gente, como hoje vai ter o Ferra-Peão, que é um apontamento clássico, e são 25 pessoas, ou seja, vai demorar... eu acho que eu vou fazer uma live hoje, depois da dinâmica, tá? Porque senão vai ficar muito tarde pra eu gravar e depois eu tenho que postar, editar. Então eu faço logo uma live que aí fica melhor pra mim e pra vocês. E a gente já tem o nosso primeiro contato ao vivo na Fazenda, tá bom? Mas eu aviso, eu deixo lá pra vocês a thumbnail marcada. Beijo pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.